Pastor, estamos ao vivo já, tá? Seu microfone está no mudo. Bom dia para todos, estamos aqui já de volta, com a nossa escola bíblica dominical, Comunidade Cristã JBV, Jesus em breve vem, com a presença do pastor Ivo Cruz, presença do presbítero André Silva e a presença do nosso presbítero Rubens Mendes Cruz. Hoje vai ser uma bênção, estamos aqui para ministrar uma palavra, e o tema é intercessão pelos Efésios. Estamos aqui aguardando aí a chegada do nosso amado presbítero Rubens. Mas enquanto isso, eu quero já ler o texto áureo com vocês, e antes dessa leitura, quero fazer uma oração, para que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber do alto céus a orientação divina e aprender sempre, no seu templo. Bendito Deus, te louvamos por esse dia tão especial que o Senhor nos concede para estarmos, Pai, perante a tua face, buscando, Senhor, o entendimento da tua palavra, buscando, Senhor, a unção do teu Espírito, trazendo, Senhor, para esse dia de manhã, pela manhã, nesse domingo. Nós queremos que a tua palavra, Senhor, venha encher o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos caminhar passo a passo, sendo dirigido pela tua palavra. Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é assim que oramos, confiantes em nome de Jesus. Amados, como já foi dito, estamos aqui na lição de número 10, o tema é intercessão pelos Efésios. Texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14, 15. Temos como verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. É isso aí. Falar de intercessão é falar de algo maravilhoso e fundamental para a vida da igreja e para o bem-estar da sociedade em todos os âmbitos. Nós passamos a ter uma resposta daquilo que clamamos. E é interessante a gente já colocar na nossa mente e em nossos corações que Deus, ele age em resposta das orações. A ação de Deus é provocada por intermédio do clamor, por intermédio da oração. Quero passar a palavra aí para o presbítero André, que vai dando sequência aí, e juntos vamos ministrando esta aula. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, pastor. Vamos lá, então, para a leitura bíblica em classe. O texto está em Efésios, no capítulo 3, do 14 ao 21. Então, os irmãos peguem a sua Bíblia, seja no celular, ou a Bíblia impressa mesmo. Efésios 3, 14 a 21. E diz assim a palavra do Senhor: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome.
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Seu microfone está no mudo. Vai ficar difícil, mutando e desmutando aqui vai ficar complicado. Então eu posso assim. controlar aqui, pode deixar. Ah, beleza, que ótimo. O apóstolo São Paulo, ele trouxe, assim, ele demonstrou uma preocupação com a igreja, né, na questão da batalha espiritual, na questão da oração, da intercessão, e hoje nós temos aqui esse tema intercessão, né? Nós vamos aprender no decorrer da lição o que é intercessão. Na verdade, intercessão é se colocar entre duas pessoas, é estar entre duas pessoas e interceder por uma delas. Que aqui nós, como cristãos, entramos como intercessores quando nós nos colocamos em oração em favor dos homens. Porque a função do intercessor é uma função sacerdotal, é uma função de quem traz um problema e apresenta diante de Deus, e depois pega a solução de Deus e apresenta diante dos homens. E quando nós entramos na função de sacerdote e de intercessores, então nós conseguimos mudar situações de uma maneira gloriosa. E esse é o tema para esse dia. E eu gostaria que você que está aí participando desta aula prestasse bastante atenção e, se for o caso, faça perguntas. Nós temos aí o Rubens, presbítero Rubens e o presbítero André, que está aí com todo gás para ajudar a gente nessas questões, e com certeza Deus ele não vai deixar com que você fique sem as suas respostas. Gostaria de falar aqui, fazer a leitura da introdução, para que a gente possa entender, dentro do contexto da lição, né, onde a gente pretende chegar com esse ensino, né? Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. É isso. Amém. É isso aí, pastor. Então eu vou fazer algumas considerações aqui com base no tema 1, que o senhor começou a introdução, e agora a gente entra no tópico 1, que tem o tema corroborados com o poder do Espírito. Eu marquei aqui sobre o poder do Espírito dentro do tópico 1, 2 e 3, né, que fala a riqueza da sua glória, fortalecidos com o poder e habitados por Cristo.
eu coloquei aqui 7 características que são assim importantes referente ao Espírito Santo para a vida do cristão dentro dessa oração que Paulo fez, oração intercessória, em que ele faz 2 pedidos importantes, que a igreja seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus e que sejamos uma habitação constante, né, de Cristo. E eu marquei 7 pontos aqui da referente características do Espírito Santo, que aí depois, dentro desse tópico aqui, o senhor e o Rubens podem estar comentando também, mas a primeira característica é que o Espírito Santo, ele fortalece a vida do cristão, né? A gente vê no versículo 16, que fala assim, para que segundo as riquezas da sua glória, né? Então, a gente percebe a glória de Deus, ela é a presença dele, né? É aquela presença que, como o senhor já falou algumas vezes, é aquela presença que preenche o vazio, principalmente o vazio existencial no coração do ser humano. É aquela presença que fortalece o nosso espírito, né? Então, a gente percebe que um primeiro ponto aí é que o Espírito Santo ele fortalece a vida do cristão. Um segundo ponto é que ele que molda, né, a vida também do cristão, é ele que traz o caráter de Cristo através do fruto do Espírito. Então, ele fortalece, ele molda a vida do cristão. Um terceiro é que ele é o Espírito Santo que adorna a casa para que ela seja uma habitação perfeita para Cristo, para o caráter de Cristo, né? É ele que desenvolve a vida do cristão. Então, a gente observa que há há um crescimento constante. Então, assim, nós estamos sendo aprimorados. E é o Espírito Santo que desenvolve a vida do cristão, o caráter de Cristo. Há um crescimento espiritual. A gente vai alcançando patamares mais elevados espiritualmente, vai se aprofundando nas verdades espirituais e vai crescendo, né? Vai se tornando pessoas mais espirituais, cada vez mais fundamentadas no amor de Deus. O primeiro, segundo, o quinto é a mortificar, é ele que mortifica a velha natureza e nos faz andar de acordo com uma nova vida espiritual. É ele que nos mantém firme mediante as circunstâncias da vida. E é ele que nos constrange e torna a nossa consciência sensível, porque através da ação do Espírito Santo, ele nos convence do pecado e ele nos mantém a nossa consciência pura, sensível, né, pastor? Então, eu elenquei esses 7, eu achei essa lição assim, dentro dessa intercessão, né, de Paulo, para que nós desfrutemos da riqueza da glória de Deus e sejamos fortalecidos com o poder e sejamos habitação constante de Cristo. Achei muito interessante conseguir levantar esses 7 tópicos aqui, né? O Espírito Santo, ele fortalece, ele molda segundo o caráter de Cristo, ele adorna a casa para ser uma habitação espiritual, ele desenvolve, dá crescimento, ele mortifica a velha natureza, ele mantém firme mediante as tribulações, as circunstâncias, ele mantém a nossa consciência pura. É isso aí. Agora, pastor Rubens pode fazer seus comentários aí. Vamos lá. Primeiro, o que é interessante é o que acontece na vida daquele que recebe Jesus, né? Aconteceu aqui um desastre. Boni, pega para mim um pouco de água, só para...
na verdade, quando o homem ele recebe a Cristo, ele recebe o Evangelho, então ele passa a ter uma vida restaurada. Vamos usar o termo, né, do tema que é para o dia de hoje, né? Ele passa a ter uma vida restituída. Então, ele recebe uma restituição no âmbito espiritual e em todos os aspectos. Então, ao receber o Evangelho, o que acontece? Jesus fala assim, ó, se alguém recebe a mim, viremos e faremos morada nele. Então, o homem recebe a Cristo e ele recebe de brinde a presença gloriosa do Pai e do Espírito Santo. E é interessante para nós sabermos o seguinte, que quando Jesus ele se faz presente, nele está toda a glória, nele está toda a virtude, todo o poder. E nós somos corroborados com esse poder, envolvidos. Nós somos abençoados, trabalhados. E esse poder, ele vai se aperfeiçoando em nós. A nossa fé vai acrescendo-se, vai aumentando à medida do relacionamento que nós passamos a ter com ele. E o sacrifício de Cristo, ele libera a ação do Espírito Santo. Então, vamos entender o seguinte. O Pai projetou essa restituição da vida, da imagem perfeita de Deus, de uma vida vitoriosa em Cristo. Vemos que no capítulo 1 da epístola, a qual nós estamos estudando aqui nessa manhã, nós vemos nessa epístola, capítulo 1, que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nesse ponto, a gente já percebe que quando fala espirituais, já traz todo o contexto do que nós precisamos. Nós não precisamos de coisas materiais, porque elas são reflexo das coisas espirituais. Então, quando nós conquistamos no âmbito espiritual, nós conquistamos na vida natural, na vida física, na vida material. Então, quando Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, lá no versículo 3 do capítulo 1 fala, isso quer dizer que Deus nos abençoou com tudo quanto nós pedimos, pensamos, e além daquilo que pedimos e pensamos, por conta da nossa limitação humana. Mas Deus, ele já liberou tudo isso. E em Cristo, nós tomamos posse. Louvado seja Deus. E a ação desse tomar posse, a ação da restituição, da nova vida, da transformação, da nossa maneira de andar, de falar, de pensar, de agir, tudo isso é um processo que acontece a partir do momento que Jesus entra. Jesus entrou em ação na vida do ser humano, ali começou uma obra. O novo nascimento já é a primeira experiência em que o homem já perde a noção do que está acontecendo. O homem natural. Ele mesmo fala, não sei o que está acontecendo comigo. Porque coisa que eu gostava de fazer, eu já não gosto mais. Por quê? Porque já começou ali um processo de novo nascimento, que é o primeiro processo. Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver. Depois ele diz, não pode entrar. Então, ver é no sentido de perceber, né? E entrar é a questão de desfrutar, fazer parte. E dentro desses 7 tópicos que foram
anunciado aí por você, André, nós vemos aí que, num contexto geral, é o resultado de um Cristo internalizado no coração humano e um processo de restauração, de mudança de vida, de transformação, que já não mais depende do homem, mas depende do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele traz a glória, porque a função dele é de glorificar o Pai na pessoa de Cristo. Então, quando o Espírito Santo, ele age por conta do quê? Do sacrifício de Cristo. Porque Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos. Então, a vinda do Espírito Santo só pôde acontecer quando Jesus, ele cumpriu o seu papel e foi até o Pai. Tanto é que houve um período de tempo, de 10 dias para nós aqui, um período em que Jesus foi recebido na glória. Quando Jesus ele se apresentou após a ressurreição, aí as mulheres vieram para falar, mestre, ele falou, não toques em mim, porque ainda não subi para o Pai. Olha que interessante. Então, essa subida para o Pai foi lá na glória, lá na presença do Pai, que ele recebe, sabe, aquele carimbo de que valeu o sacrifício, e aí ele intercede para que o Espírito Santo venha fazer esse trabalho na vida do cristão. Né? Então, de uma forma assim, abordando, né, de como tudo isso, como isso se processa, então a gente tem a visão de que o Pai planejou, Cristo realizou e agora o Espírito Santo aperfeiçoa, né, na vida das pessoas. É isso. Aí pode fazer os seus comentários aí, Rubens. Fica à vontade aí. Também é legal ouvir essa parte do que o pastor tem até feito os comentários das suas colocações, André, porque o pastor tem feito ministrações acerca da oração mesmo, do poder da oração, nas lives que ele tem transmitido diariamente, né, na semana, não é semana agora, na anterior, mas foi algo assim que vem de encontro ao que nós estamos estudando hoje, e nós vemos que realmente a igreja, ela tem esse poder. Vemos quando o pastor Tadeu mencionou, quando Jesus veio e anunciou que nós não estaríamos órfãos, né? Ele enviaria o Espírito Santo Consolador. E aqui na lição mesmo, o apóstolo, ele afirma que a igreja, não que ela não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, no fortalecimento diário. Então, é legal a gente ver isso e trazer para a nossa realidade, né? Acho que o intuito dessa lição que nós estamos aprendendo é de que forma podemos aplicar no nosso dia a dia. E através daquilo que o pastor Ivo tem colocado nas lives dele, aquilo que ele tem ministrado, aquilo que a igreja JBV tem feito em sua atividade corriqueira, né? É isso mesmo, de fazer com que nós consigamos, no nosso dia, trazer o Espírito Santo para mais perto de nós, fazer com que a nossa comunicação com Deus esteja mais viva. Então, é nessa contínua intercessão, contínua oração, né, uma conversa, um diálogo com Deus, para que nós sejamos fortalecidos. A igreja realmente precisa disso nos dias de hoje. Amém. Amém, é isso aí. E eu vejo que a intercessão de Paulo, a oração, né, falando desse tópico, desse primeiro tópico aqui, ela era justamente para isso, né? Porque, assim, com o sacrifício de Jesus no Calvário, e depois o derramar do Espírito Santo, né? Ele trouxe uma oportunidade para o ser humano de uma nova vida e uma vida em constante crescimento. E a gente vê o apóstolo Paulo, ele intercedendo para a igreja, para que tenha essa posição de buscar cada vez mais pela palavra, em oração, usando as armas espirituais, para que o Espírito Santo de Deus ele possa cumprir o seu papel, né? E a gente vê que o papel do Espírito Santo na vida do ser humano, como o pastor falou, é esse papel de transformar, de revelar Cristo em nós. Isso é
é muito lindo, né? Esse papel em que a gente vê, até dando próprio testemunho de algumas situações, né? Você às vezes vai, como pastor, né, orar por alguém, ou a gente às vezes vê uma pessoa passando por uma dificuldade e vai aconselhar, de determinado momento você começa a falar coisas que você fala, meu, de onde veio isso? Mas é o Espírito Santo que está dentro de nós e nos leva, né, nos molda e também nos faz crescer, né, dessa forma a expressar cada vez mais aquilo que vem dos céus para as pessoas, e aí as pessoas vão vivendo e vão, né, desfrutando também desse poder que transforma, que muda, que traz uma outra realidade, né, uma realidade divina, né? A riqueza da glória de Deus, ela é manifesta na vida dos homens através do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso isso. É até legal, né, nesse período que a gente tem vivido, né, André, de tantas lives aí que nós estamos realizando, e mais uma vez eu digo, né, estamos aqui ao vivo fazendo essa transmissão para vocês hoje, e essa questão do Espírito Santo realmente nos trazer algo novo a cada ministração é muito legal. Nas lives mesmo, de repente o André olha assim e fala, Rubens, é sua vez. Eu falei, oi? Peraí, André, dá um tempinho, deixa... Não, vai lá. Nessa que você vai, é legal você ter material, que na escola dominical, para mim ela é fundamental. Desde criança eu aprendi que a escola dominical é um material muito rico, que nós temos que aproveitar. E tudo que eu sei hoje, um dia eu aprendi. Então, isso é muito vivo, porque se eu estou sentado para aprender, a hora que eu preciso me levantar para poder falar alguma coisa, material eu tenho. E aí vem o Espírito Santo, que já habita em mim, e fala, é isso que você vai reproduzir agora. E você começa a falar, aí eu já lembro de muitas ministrações do meu pai, que ele falava assim, poxa, eu recebi isso agora. Ele fala, eu tinha esse material, mas essa visão, essa forma de esclarecimento, ela veio, assim... nesse segundo. Então é muito gostoso a gente viver isso. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e ele que nos norteia, né? Ele que nos dá o alinhamento para falar, é dessa forma que vai ser conduzido hoje. Então é muito gostoso viver a nossa dimensão. Pastor, o senhor tem mais algum comentário sobre o tópico 1? O Rubens, tem mais algum comentário do tópico 1? Eu acho que ficou bem esclarecido, né? E só frisar a questão, por exemplo, não existe crente com pouca fé, ou fé pequena. Existe crente que não sabe usar a fé que tem. Porque a ação de Deus, ela acontece quando você aprende a usar. E a palavra ensina isso, né? E quando se trata de interceder é um trabalho em que você se coloca a orar e precisa ser com intensidade, né? Porque você vai ter que fazer uma argumentação. Deus, ele só entra em ação quando ele pode aplicar a sua justiça. Então, se ele não puder aplicar a sua justiça, ele não entra em ação. O que isso quer dizer? É que se você não ir pelo caminho certo da humildade, do pedir perdão, da confissão e da justificação, você não alcança o alvo da sua oração. Então, a ação divina é para a prática da justiça. Então, no mundo espiritual, Deus não vai agir no meio da sujeira, no meio da imundície. Então, é preciso que tenha esse entendimento. Então, quando você começa a orar, na intercessão, você precisa fazer uma limpeza. Você precisa fazer confissão dos seus pecados e dos pecados daquele a quem você está apresentando. Quando você vê lá Daniel, né? Aqui no caso nós estamos vendo Paulo intercedendo em favor dos irmãos de Éfeso. Mas quando você vê lá em Daniel,
ali você vê uma intercessão com todas as suas características. Você percebe um homem santo, não é? Que reconheceu que precisava também de pedir perdão pelos seus pecados, e apresenta uma nação que precisava alcançar o perdão dos seus pecados, e aí ele vai diante de Deus e coloca tudo isso. E muitas vezes isso precisa ser feito com intensidade. Então, apresentar, e de repente só apresentar não é o suficiente, é fazer propósito, de repente é preciso fazer jejum, é preciso fazer consagração, e trabalhar essa intercessão de uma maneira incisiva e com qualidade. Porque quando se trata de intercessão, aos Efésios, você percebe aí que há uma ação espiritual de Paulo para que Deus trouxesse sobre aquele povo a unção, um renovo, uma transformação, um revigoramento. Mas antes disso, é necessário que haja o quê? Um trabalhar. Foi o que Paulo fez. Conscientizou a igreja de que em Cristo nós ocupamos um lugar de destaque, de que nós não podemos mais viver aquela vida antiga, mas devemos viver uma vida na presença dele, no resplendor da sua glória. Deus nos ressuscitou, quando ele fala no capítulo 2. Então, já não é mais um crente que vive debaixo de uma situação de condenação. Deus nos ressuscitou, nos colocou para sentar nas regiões celestiais. Nós temos um lugar que Deus nos deu para que possamos exercer autoridade em Cristo e colocar ali por terra, né, toda a ação do inimigo no poder desse nome, que é o nome que nos dá essa força. Né? Então, quando nós clamamos, intercedemos, nós provocamos o quê? A ação da justiça do Senhor. Porque sempre vai ser assim. O homem, ele foi roubado. Dele foi tirado a condição de ser a imagem de Deus. Dele foi tirado a saúde. Dele foi tirado a paz. Dele foi tirado a prosperidade. E quando entramos em ação, né, aplicando a oração, aplicando todo o trabalho da instrução, da palavra de Deus, então nós vamos colocar na mente daquele escravo, já foi decretada a lei áurea, Jesus já deu a absolvição, Jesus já disse que você é vitorioso, só tome posse disso. Aí vem o resgate, aí vem o poder do Evangelho. Né? Então, só para poder fechar esse primeiro tópico, é interessante que a gente se posicione assim. Não tem crente, irmãos, menos favorecido. Todos nós fomos favorecidos com o mesmo propósito. Pastor não é melhor do que membro. Ninguém é maior do que ninguém. O amor de Cristo nos alcançou, mesmo quando não merecíamos. Porque até hoje ainda não merecemos, mas a sua graça nos alcançou. Amém? Eu acho que é super interessante esse tópico mesmo, e ter essa consciência é maravilhosa. Amém. Então, vamos para o tópico 2, arraigados e fundados em amor, né? Então, o que eu faço de comentário desse tópico, baseado no ponto 1, que o amor é a virtude cristã, amor é uma virtude cristã. E o tópico 2, que é o mesmo título do tópico principal aqui, arraigados e fundados em amor, e a intensidade do amor, né? Primeiro, eu avalio o seguinte, que a nossa vida como cristão, a base dela, né, o fundamento dela é realmente o amor. E o amor é incondicional, né, de Deus.
é a base, o amor é a base que dá sustentação para a nossa fé, né? Porque o sacrifício que foi feito foi um sacrifício de amor, um sacrifício em que Jesus se colocou no nosso lugar, uma atitude 100% altruísta, né? E eu aproveito e pego aquele versículo que fala que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Então, a gente sabe que na vida a gente nunca vai conseguir ser perfeito, mas se a gente conseguir amar e aplicar o amor de Deus na nossa vida, e principalmente para com os nossos irmãos e aqueles que estão ao nosso redor, e todas as pessoas do mundo, né, que nós, de alguma forma, passamos perto de alguém, passamos pela vida de alguém, se nós aplicarmos o amor, a gente vai estar vinculado a essa perfeição, né? Porque quem é essa perfeição? É Cristo, ele é a perfeição, né? De que a palavra se revela. E, na verdade, a gente, tendo a nossa vida baseada em amor, a gente começa a tomar atitudes conscientes, embasadas no amor incondicional de Deus. É isso que eu acho que é um ponto muito importante, é quando a nossa vida, as nossas ações, elas são conscientes, né? Porque existe a emoção e existe a razão, a consciência que o Evangelho traz, que a palavra de Deus traz. E essa razão, essa consciência, ela é sempre levada para essa base que é o amor, né? O amor incondicional de Deus. Por isso que a gente, como cristão, a gente se coloca sempre numa posição de devedor de amor, não numa condição de credor, né? Então, assim, por isso que a gente tem que perdoar, né? Por isso que a gente não busca a nossa justiça própria com respeito às questões de relacionamento, as questões que marcam a nossa vida. A gente não busca uma justiça própria, a gente se baseia e vive simplesmente no amor de Deus, né? E a intensidade desse amor é uma intensidade alta, né? Eu acho que é naquela questão de você tá tocando numa energia, por exemplo, não é só o 220 aqui da sua casa que você toma um choque, não, é aquela que se pegar no fio lá do poste lá de cima, quanto que é, Rubens? É 1000 volts, aí sei lá quanto que é que É rola naquela. 13.800, 13 kW. 13.800, é direto da fonte da hidrelétrica, entendeu? A intensidade desse amor, Glória ele a é Deus. muito alto, né? Muito alto, e a gente não pode passar de uma forma superficial por ele, né? Esse é o comentário que eu faço aí. Amém. E falando até sobre esse item 2, André, primeiro, só para trazer para o pessoal que está assistindo com a gente nesse momento, gostaria de dar um bem-vindo para aqueles que estão chegando agora, aqueles que já estavam aqui, e eu gostaria que vocês participassem com a gente. Primeira coisa que eu pergunto aqui, o que seria o termo arraigado? Arraigado, até a lição mesmo, ela vai trazer que arraigado, ela tem o sentido de raízes, quando está aprofundado. E realmente o item 2 fala mesmo sobre arraigado e fundados, no caso de uma fundação, arraigados e fundados em amor. Então é algo assim muito profundo, como o André falou. Por isso o exemplo de não apenas um 220, mas sim um 13.800 de conexão de voltagem, para estar realmente inerte ali. E o amor é a base de tudo. E a André mencionou mesmo, foi por amor que Cristo se entregou. E o amor é o resumo, né, da lei dos profetas, é o sinal dos discípulos de Cristo. Tudo foi por conta do amor. Então, é nisso que nós trazemos hoje, é nisso que a igreja vive. Para a glória de Deus, a nossa igreja também vive em amor. Nós temos a característica muito forte de que nossa igreja é muito amorosa, ela realmente busca atrair as pessoas por conta desse elo. Então, é nisso que a igreja de Cristo deve viver hoje. Que legal. Amém. Aí, pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor responder para o pessoal aí. O amor verdadeiro, né? Ele é um sentimento. O que seria o amor verdadeiro? Porque o mundo, né,
Principalmente nós estamos chegando aqui, Dia dos Namorados, e aí o pessoal fala muito de amor, né? E geralmente amor é tido como aquele sentimento de querer estar próximo, de querer cuidar, aquele valor que se dá, né? Tem até o amor que é aquele amor apaixonado, loucamente. Então, o amor geralmente ele é tido com aquele sentimento que às vezes ele tem um amor de mãe, que refere ao cuidado, sei lá, o amor de Deus, né? Mas é aquele sentimento gostoso que nos traz afeto, nos traz aquela emoção por alguém, né? Pastor, amor é isso? É esse sentimento? Antes do pastor respondendo, tem até um trocadilho que ele mesmo usa, que eu acho muito legal. Nós temos que sentir para amar ou amar para sentir. Isso eu aprendi com meu pai, achei muito legal quando ele usou isso, e realmente faz o sentido. Até no termo agora de relacionamento conjugal, muitas pessoas falam, poxa, mas passou o amor. Quando eu conheci lá, 30 anos atrás, eu senti uma paixão, um amor. Com o tempo, isso foi se esfriando, e eu não sinto mais nada. Peraí, pastor, a gente tem que sentir para amar ou amar para sentir? Os caras estão perigosos, hein? Então, amor é um tema muito gostoso da gente falar, né? Porque tudo se resume nele, né? E o próprio Deus diz, ou melhor, a palavra diz, né? Deus é amor. Então, se fosse para exprimir a grandeza de Deus, nós iríamos usar o termo amor, porque ele nos amou de maneira tal, né? De tal maneira que não mediu sacrifícios, de entregar o seu próprio filho para sofrer quanto ele sofreu, né? Então, o amor é um tema muito, muito bacana. A gente tem falado assim sobre o amor em 4 formas, né? Eu não vou me estender muito nessa explicação, mas só para fazer menção mesmo. O amor em 4 formas, ele mostra como se fosse os 4 aspectos para a gente ver o amor. Então, no amor você tem o lado erótico, no amor você tem o lado fraterno, no amor você tem o lado divino, né? E também o lado do amor de alma para alma. O amor não é uma questão de você sentir, para você saber que você tem. O amor é uma prática, né? Nós devemos amar. É uma prática. Só que o amor, ele tem que sair, que fluir de nós de uma maneira supernatural. Porque se você tem Deus, você tem amor. Então, o amor flui. É o amor que perdoa, é o amor que não tem prazer no sofrimento, é um amor que tem misericórdia. É um amor que em qualquer situação, às vezes até tira de si, que é o altruísmo, né? Que foi que o presbítero André citou. O altruísmo tira de si o direito para dar para outro. Jesus, ele tirou de si o direito de viver a sua própria vida para nos dar a certeza da vida eterna. Então, amor é prática, não é sentimento. Quem ama vai mostrar isso mais em ação do que em palavras. Só que o amor eros, ele é importante? Ele é importante. Porque a beleza de uma pessoa te atrai e essa beleza vai levar você a ter o quê? A noção do amor dentro da sua plenitude. Agora, só que o lado eros, no sentido não naquela questão erótica, né, sexual, não é isso. É na visão física. Então, você olha para alguém, você se agrada de alguém. Isso revela até para os casais
né, que o homem e a mulher, não é porque já é casado que vai se relaxar, que a mulher não vai se arrumar, se embelezar para o seu marido, porque quando antes ela fazia isso, a sua beleza o atraiu. E essa beleza precisa continuar. Só que não é apenas uma beleza física. O lado da beleza física é apenas um aspecto que faz parte dessa atração amorosa. Existe o amor filho, que é a prática do amor fraterno, que é o cuidado que se tem como ser humano, que faz parte também de um relacionamento conjugal. Né? Então, esse amor, poxa, eu tenho que cuidar de mim, da mesma forma que eu cuido da minha esposa. Eu não vou querer só para mim e deixar ela de lado, eu quero que ela esteja bem. O prazer de vê-la bem, já estou fazendo por mim. E essa questão de ver essa pessoa que você ama bem é a prática do amor filho, fraterno, que também faz parte desse contexto chamado amor. E o amor storge é o amor que independe da visão como o amor eros. É o amor que agora enxerga o profundo da alma. Storge vem de um amor de alma para alma. É aquele amor que mesmo aquela juventude se esvaindo, mas o amor permanece. E muitas vezes até mais forte, porque somando com o amor fraterno, você vai estar próximo no momento em que essa sua jovem menina, quando você se apaixonou, vamos usar esse termo, né? É muito usado. Quando você se foi atraído por esse amor, sabe? Era aquela linda jovem. Hoje, uma senhora já enfraquecida, debilitada, mas o amor continua. O amor é forte. Esse é o amor esporte. E a prática do amor ágape é a prática do amor incondicional. É o amor que sempre estará pronto a perdoar. E perdoar não somente a pessoa porque ela merece ser perdoada. É incondicional. Então você sempre estará com o coração aberto para perdoar. É aquele amor que não aponta as fraquezas, os erros, as falhas, mas sempre estará pronto para ajudar a pessoa amada a entrar pelo caminho certo. É aquele amor que, mesmo que havendo um erro, estará pronto a liberar o perdão. Então, a gente vê que o amor é algo assim muito, muito profundo. E agora, só para poder concluir em termos do tópico 2, arraigado e fundados, né? É interessante que, quando fala de arraigado, está falando da comparação do ser humano como uma árvore, as raízes. E as raízes que estão firmadas, elas vão em busca da água, né? As raízes plantadas junto a ribeiros de águas. E essa água simboliza a vida que é produzida pelo próprio Espírito Santo. O amor que é vindo pelo Espírito Santo. Então, arraigados em amor, fundamentados em amor. Esse amor dos fundamentos trata daquela massa ligada pelo cimento que acaba se tornando numa argamassa, numa massa que vai ficar forte. Então, há uma comparação de raízes, extraindo o verdadeiro amor no poder do Espírito Santo. E agora, falando sobre fundados em amor, vai falar do amor extraído da unidade, da comunhão que nós temos em Cristo e uns para com os outros. São dois termos, assim, maravilhosos que consolida essa visão, assim, de amor
pleno para fazer com que possamos subsistir em qualquer circunstância, né? Em qualquer situação, que venha ventos, que venha rios, que venha tempestades, mas nós estaremos juntos até que o Senhor venha nos levar. Isso vale para o casamento, isso vale para a igreja, isso vale para a vida. Quem ama está junto e firmado em Cristo. É isso. É muito legal da gente ver e que nós hoje temos que buscar a mente de Cristo. Nós temos que ser parecidos com Jesus, né? Esse é o intuito. E o pastor colocou no início da sua fala o versículo realmente lá que é o textuário da Bíblia, que ele amou de tal maneira ou de maneira tal? De tal maneira. Tal maneira, de tal qual? A gente não consegue medir. Imensurável, isso que é legal. Se fosse de maneira tal, seria uma questão de comparativo. De maneira tal quanto eu amo meu filho, foi que Jesus Cristo amou a igreja para se entregar por ela. Não, ele amou de tal maneira, de tal qual. Não consigo mensurar. Então, é isso que é legal. E até a lição, ela fala isso mesmo. No sentido da dimensão do amor de Cristo, né? Que é como se realmente fossem as raízes. As raízes, quando elas vão descendo, numa profundidade, e além de descer, ela vai se expandindo para vários lados, né? Aprofundando, que é difícil você conseguir mensurar o tamanho de uma árvore, qual o tanto da sua raiz. Então, o amor de Cristo, realmente, ele é profundo. E o amor que nós temos que ter pelas almas, né? No mesmo sentido. Tanto pelas almas que serem salvas em Cristo, quanto pelo nosso próximo, né? No caso, relacionamento ou filho, é algo que não se deve medir. Então, é isso que é gostoso, o amor é a base de tudo. André, pode dar continuidade. Amém. Então, eu só estava aqui meditando no que o pastor estava falando, e então a gente percebe que o amor, ele tem 4 dimensões aí que o pastor passou, né? O amor, o principal deles, o amor ágape, depois o amor filial, né, pastor? O amor storge e o amor eros, né? Cada um na sua dimensão, mas todos eles são definidos através da prática, né? Então, assim, todos são... O amor, ele é prática, ele é revelado através das atitudes, né? Então, aquele negócio de o amor que se vai, o amor que se perde, na verdade, é a prática do amor que se perde, né? Então, quando o ser humano, ele começa a deixar de tomar certas atitudes, você vai vendo que o amor vai se esfriando. Por quê? Porque o amor é necessário praticar. É como se o amor fosse um músculo, né? Ele precisa crescer. Fala aí, Rubens. Qual que é a proteína do amor? É isso mesmo, na verdade, o André falou bem, o músculo, ele tem que estar se exercitando constantemente. Se ele para de se exercitar, ele começa a fazer o contrário de hipertrofia, ele não está crescendo, ele está minguando. Então, se você não pratica, você nem sabe como é que funciona mais o amor. Exatamente isso. Exatamente, né? E aí as pessoas criticam muito que o amor tem se esfriado. Por que o amor tem se esfriado, né? Porque o ser humano, ele está... Você vai andando nas ruas, você vai vendo cada vez mais brutalidade, mais, assim, desrespeito, mais essa loucura, pessoas querendo passar por cima das outras, na frente uma das outras, o mercado de trabalho competitivo. Por que é isso, né? Não é porque o amor falta, porque o amor ele está lá para ser praticado. A prática do amor é que falta, e essa prática ela esfria o relacionamento, esfria o comportamento das pessoas e torna cada vez mais fria, né? Então, a palavra do Senhor mesmo fala sobre isso, que todas as coisas contribuem para o bem. E nós, na situação que nós estamos vivendo hoje, realmente muito ruim para diversas pessoas, questão econômica, social mesmo, tem sido muito difícil. Só que, por outro lado, nós temos visto que o amor ele passou a ser mais praticado. Cara, eu estava vendo ontem aí uma matéria de uma agência que conseguiu arrecadar aí 4.000 cestas básicas e formou-se a fila aqui na cidade de São Paulo mesmo, ali na região da Zona Norte, próximo da Caetano Álvares, né?
formou-se filas e filas de pessoas que realmente precisam, que não tem hoje o sustento, que falta ali material básico para sustentar sua família. E a gente passa a ver que quanto mais uma pessoa pratica o amor, o outro que vê começa a ser contagiado. Então, isso é em todas as áreas. O amor, ele é para ser praticado. E quando nós paramos para enxergar, né, e mostrar o amor que Cristo teve a ponto de entregar a sua vida em favor daqueles que eram pecadores, cara, isso começa a aumentar o amor e você quer fazer pelo próximo, e aí a coisa começa a engrenar, vira uma roda mesmo e começa a ser algo que não consegue se medir. E é esse o objetivo que nós queremos. Amém. Amém, glória a Deus. Então, o tópico do amor, ele está bem concluído aí. A gente pode passar para o tópico 3. Aí, o Rubens pode fazer os comentários iniciais aí. Tópico 3, ele vai falar sobre a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Enquanto eu estudava essa lição, eu estava até imaginando o seguinte: não tem horas que você vai conversar com alguém, você quer falar sobre algo, você fala, sabe, eu não consigo explicar, eu não consigo definir, mas você consegue me entender? É mais ou menos nisso a magnitude do poder de Deus. Que ele, até aqui a Bíblia fala, ó, deixa eu ver, no Efésios 3:20. Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Que no momento da oração, tem pessoas que falam, poxa, me falta palavras, ou de repente eu quero falar algo para Deus, mas eu não sei de que forma colocar. Mas Deus, ele é maravilhoso para poder entender e saber o que está no seu coração. Ele consegue sondar, por mais que as suas palavras não conseguem alcançar aquilo, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, não é isso, pastor? Que é algo realmente que consegue traduzir aquilo que o nosso espírito, a nossa alma quer dizer no momento da oração. E aí, Paulo, ele encerra o capítulo, né, com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, ele menciona nos versículos anteriores, né, que acerca da boa nova do mistério revelado, que foi a aula anterior, o mistério revelado, que seria a igreja. E aí junta-se tudo, desde que a gente iniciou essa aula de hoje, essa semana passada, nesse ponto, que seria o mistério revelado, que é a igreja, traduzida e praticante do amor, e isso realmente consegue atingir estratosferas no reino espiritual. Conseguimos alcançar mesmo o nível de excelência, o nível de contato com Deus de uma maneira sobrenatural mesmo, para que possamos glorificar a Deus. É isso que Paulo também fala no item 3, que a igreja deve estar adorando, glorificando a Deus em todo tempo, mas utilizando-se do Espírito Santo que está em nós, com gemidos inexprimíveis, nós conseguimos alcançar mesmo, e aquilo que nós colocamos no nosso coração, Deus, ele começa a fazer. Então, em sua oração, né, no fechamento, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre, que é o versículo que o André ministrou, leu no início da nossa lição, né, na leitura bíblica em classe. Amém. Amém, glória a Deus. E eu estava observando, né, na prática, principalmente na nossa vida, a gente percebe assim, Deus, ele não... A gente vê que a dimensão da bênção de Deus, ela é uma bênção sem medidas, né? E Deus, ele não tem a preocupação de realizar a nossa vontade, porque o nosso coração, a nossa mente, ela não entende as coisas da forma que é melhor até para a gente. Então, a gente, às vezes, está na expectativa de algo e Deus não faz. Ele faz algo que supera, algo que é melhor, né? Então, Deus, ele não é aquele que faz aquilo que a gente quer, ele faz aquilo que a gente precisa, e ele nos supre de todas as nossas necessidades. Então, eu vejo assim, na minha vida mesmo,
quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me aplico a buscar o Espírito Santo de Deus, a buscar a ação de Deus em tudo que é da minha vida, porque a gente às vezes vê Deus só como um ser que está num âmbito sobrenatural, mas assim, tudo começa no sobrenatural, mas ele cuida das nossa vida nos mínimos detalhes, né? E quando você vê a sua vida profissional, a sua família, a sua saúde, Deus ele faz tudo de acordo com o que a gente precisa. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa, quer ir em um sentido, mas Deus ele muda o sentido das coisas e a gente não se perde no caminho, porque ele realiza aquilo que é melhor. Então, depender de Deus, tomar ações com base na vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus é o melhor para nós. E sem medidas, a gente não consegue explicar como é maravilhoso a bênção de Deus, realmente sem medidas, né? Amém. Que bacana, meu, ver vocês compartilhando aí, ministrando juntos. É um prazer muito grande, né? Quando a gente vê aí o André, o Rubens, nessa dedicação, a gente percebe o quanto que vale a pena, né, a gente investir, né, André e Rubens, investir no conhecimento, buscar o conhecimento, né? E é isso que vocês têm feito, né? Têm buscado isso e Deus tem consolidado isso em vocês. A gente já está no finalzinho da nossa lição, né? E o Rubens falou com grande propriedade aqui sobre a dimensão das bênçãos divinas. Deus vai muito além da nossa expectativa. É certeza. Deus vai muito além. Quando a gente percebe isso, essa percepção revela que nós estamos avançando, nós estamos crescendo. Crescendo em que aspecto? No sentido da autovalorização, do autorreconhecimento, aumentando a nossa autoestima. Eu quero só lembrar de uma passagem bíblica, quando Moisés envia 12 homens como espias para observar a terra, né? Então ele envia 12 homens para ir até Canaã, e aqueles 12 homens observam tudo e percebem coisas maravilhosas, como também coisas que eram preocupantes. Mas só que o que nos chama a atenção é que 10 daqueles 12 foram mais atraídos pela visão negativa, onde eles falaram, olha, sem chance, Deus errou, porque não dá para a gente lutar contra esse povo. Os homens são grandes, são gigantes, são fortes, são poderosos. Mas só que 2 daqueles 12, eles viram coisas diferentes e trouxeram a resposta da seguinte forma: Moisés, nós vamos possuir, porque a terra vale a pena. A terra emana leite e mel. É uma terra riquíssima. Nós vamos conquistar. E aqueles que voltaram com a imagem negativa chegaram ao ponto de fazer assim uma comparação consigo mesmo. Nós somos como gafanhotos perante aqueles homens grandes. Eu trago essa passagem bíblica para uma reflexão, para você refletir. Deus, ele te trouxe à memória o valor que você tem. Independe do que o inimigo quer que você pense sobre você mesmo. Você não é uma pessoa fraca. Você não é uma pessoa derrotada. Você não é uma pessoa vencida. Você tem promessas de Deus e dentro de você há um Deus poderoso
que age no sobrenatural. E aqui, a dimensão da bênção divina, que é um dos tópicos um dos itens desse terceiro tópico, essa dimensão é imensa, incalculável. O que nós precisamos é entender como nos aproximar de Deus e como tomar posse daquilo que Ele já nos deu. Porque tudo quanto Ele promete, nada mais é do que a restituição daquilo que já era nosso, que foi roubado de nós, que é o direito de ser feliz, é o direito de ter uma vida abençoada, é o direito de ter uma vida saudável, é o direito de ser mãe, é o direito de ser pai, é o direito de ter uma família próspera, é o direito de ser uma bênção. Esse é um direito teu. O inimigo te roubou, mas Deus quer te restituir. E aquilo que Deus tem para você vai além daquilo que você pede, daquilo que você busca. Então, a gente viu aqui que o Rubens falou de uma maneira completa, e aquilo que Deus faz é para nos convidar a adorá-lo, a reconhecê-lo e glorificar o seu santo nome, porque a ele seja dado todo o louvor, toda a glória, toda a honra. Você é amada de Deus. Você é amado de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Não importa quais sejam as circunstâncias, você não vive por vista, mas sim por fé. E a fé te traz essa certeza de que Deus faz muito mais, muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. É isso, André. Pode fazer a conclusão, porque fechou. É isso aí, pastor. E eu falo, né? A glória é mesmo de Deus e que a gente sempre tenha esse padrão dentro de nós. Tudo que acontecer na nossa vida, glorifique a Deus. Porque quanto mais glória você manda para Deus, mais poder você recebe, né? Então, assim, se Deus te deu um livramento, glorifique. Se alguém te elogiou, glorifique a Deus. Se você recebeu uma bênção, conquistou algo, glorifique a Deus, porque quanto mais você glorifica a Deus na sua vida, mais você se mostra dependente, e isso revela um relacionamento firme e fundamentado, né? Então é isso, Deus abençoe aí os irmãos, e Rubens pode fazer a conclusão aí que nós... Nós em dó. É isso aí. Bom, antes de concluir aqui, é interessante nós falarmos do amor de Deus. O tema da lição é sobre a oração, a intercessão, né? Nós temos aprendido, eu tenho recebido muitos comentários de pessoas falando, poxa, o pastor Eva não cansa, porque o trabalho que ele tem feito realmente parece ser incansável. O pastor é humano, assim como todos nós, mas a dedicação e o desejo do coração dele de atingir vidas, de pessoas serem libertas, isso é maravilhoso. Então, essa lição realmente, ela traz para a gente aquilo que nós estamos vivendo na nossa comunidade, para a glória de Deus. O pastor falou sobre a alegria dele, e o André e eu estamos falando, é legal porque nós somos resultado daquilo que o pastor tem nos ensinado, né? Da dedicação do pastor, nós somos resultado. Então, é muito gostoso a gente estar aqui compartilhando apenas aquilo que a gente aprendeu. Nós não recebemos salário algum financeiro para poder estar aqui, mas é o amor, né, André, que é o tema da lição de hoje, que nos faz realmente satisfeitos em apenas compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Aquilo que de graça recebi, de graça compartilho. Então, é nessa visão que nós estamos. Então, eu agradeço a todos que estão aqui conectados. Não consigo citar o nome de todos que estão aqui, que passaram por aqui na manhã de hoje, aqueles que ainda verão esse material no futuro, disponibilizado nas nossas páginas. Mas eu glorifico Deus
A internet tem nos feito alcançar pessoas de todos os lugares, até a Tati colocou aqui na página do nosso pastor também, temos o Hector, que está em Barcelona, morando lá já há algum tempo, está conectado com a gente, é muito gostoso também ter pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão ao vivo e compartilhando conosco da palavra do Senhor. Então, eu agradeço a cada um que está aqui conectado conosco nessa manhã, glorifico a Deus pela sua vida e que você possa realmente permanecer e compartilhar esse material com outras pessoas, para que seja realmente alcançado o maior número de pessoas. Então, finalizando aqui nosso material de hoje, ao usar a intercessão de Paulo, anelava o fortalecimento da igreja, que é o que nós buscamos também hoje. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, né? Base, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder. Segundo, a presença plena de Cristo. Terceiro, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição, que é o que nós buscamos, interceder, buscar de Deus até atingir a estatura de varão perfeito. E durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo, que nós mencionamos na lição, o André enfatizou, o nosso pastor também. Então, nosso objetivo realmente é fazer com que esse material chegue a maior número de pessoas, que possamos glorificar a Deus, a quem é devido todo poder, toda glória, toda honra, para que nós continuemos a receber poder em compartilhar o conhecimento de Deus, a palavra do Senhor, para outras pessoas. Então, louvamos a Deus por mais esse dia, glorifica ao Senhor pela sua conexão aqui conosco e que vocês possam compartilhar esse material com outras pessoas também. Amém. Quero fazer aqui um agradecimento, né, a todo o pessoal que participou com a gente, Paulo Ricardo, Doraci, Iracema, Rony Cruz, Elaine Camille, Adelaide Costa, Benedito Silva, Karine Alves, Nelson, nossa irmã André Lucato, Gilmar Leal, Ivonete, nossa irmã Raimunda, Luciane Messias, Maria Socorro, Laiane Salles, Andréia Rodrigues, Milton Cavalcante, pastor Milton, Vitória Cardoso, Ana Maria, nossa irmã Lia, Silvane Leite, Domingas Alves, olha que bênção, né? Tatiane está aqui também, glória a Deus, isso é bom. Então, a gente vê que Deus está no controle de tudo e abençoando a vida do povo de Deus. Por aqui também tem o Elinho, a Tainá. E o mais interessante é que aqui a gente vai mandando o pessoal acessar a página da igreja, né? E hoje à noite nós estaremos também ministrando através da página da igreja, da comunidade, e a gente convida você também para ter acesso a esse material, que tem algo já disposto ali para você participar, e também estaremos cultuando. O Hector também, deixa eu ver quem mais. Aqui tem o Rubenval, tem o Ivani Batista, Vera Santos e a Helenita Simões. Fechou? Isso aí, Mandoraci, o Elinho, o Keiler, tá todo mundo por aqui. Que bom. É isso aí, Deus abençoe, irmãos. Agradeço aí pela oportunidade e até a próxima. Amém. Até a próxima. Bom domingo a todos. Deus abençoe vocês. 18 horas, culto da comunidade cristã JBV. Deus abençoe vocês. Amém. Bom dia. É isso aí, gente. Despedindo aqui em alto estilo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Fechou.